Temos um mal no mundo, um mal que não é um poder independente, sim um poder que transforma o bem em mal, ou seja, um poder que originalmente era bom e se tornou mal. Portanto, temos uma questão. Esse mal é da vontade de Deus? Se sim, esse Deus é muito estranho, mas se não, como algo pode existir contrário à vontade de um ser dotado de poder absoluto? E a resposta é bem simples: liberdade. Se fôssemos criaturas que apenas fizessem o bem, não seríamos criaturas livres. Deus nos permitiu viver em conformidade com Ele, ou em oposição a Ele. Nos permitiu amar, sermos bondosos e alegres, ou o oposto disso. É claro que Deus sabia o que aconteceria se fizesse um universo com criaturas dotadas de liberdade. Mas aparentemente é algo que vale a pena. Talvez alguns de vocês se achem no direito de discordar, mas entenda, você, com uma existência de provavelmente menos de 60 anos, querer discordar de um ser eterno de inteligência infinita, seria puramente loucura. Você nunca poderia estar certo e ele errado. Argumentar contra ele é o mesmo que argumentar contra o poder que permite sua própria argumentação. Se Deus acha que a liberdade no universo, onde criaturas podem fazer o bem e também o mal, vale o preço a ser pago, quem somos nós para discordar? Deus não cometeu um erro ao nos criar, ou criar qualquer criatura com liberdade, porque ele julga algo de valor. E podemos entender que quanto maior e melhor for essa liberdade, maior e melhor será o bem ou o mal feito por ela dependendo do caminho que escolher seguir. Mas como algo com vontade e bondade pode se corromper? Não temos uma resposta absoluta para isso, mas temos uma baseada em nós mesmos, o ego. Satanás era livre e bom, mas em algum momento quis ser como aquele a que adorava. Quis ser igual, adorado, amado, tanto quanto aquele que ele via. E a partir disso, passou a rejeitar seu Criador. E como o bem, o amor e a alegria são Deus, ele passou a cultivar o que vinha do oposto. Deus criou suas criaturas para que funcionassem à base dele mesmo, sem ele, não sobra nada, e por isso qualquer coisa que busquemos sem ele ou nos moldes dele, não funcionará. Não podemos ser felizes sem ele porque ele próprio é a felicidade e ela não existe fora dele. No começo de tudo, estávamos alinhados ao Criador, mas em algum momento de nossa liberdade, decidimos o desobedecer. E como tudo que é bom vem do Pai, escolhemos seguir o oposto, sair da vida eterna e encontrar o caminho da morte. E claro, assim como Satanás, teríamos que ser enviados a um lugar onde Deus não exista, um inferno. Acredito que essa seja a justiça divina, e você não pode discordar que ela é justa. Adão e Eva, e a humanidade em si, sempre escolheram o caminho da morte e não o da vida eterna. Sempre escolheram o caminho da ofensa e portanto devem receber o que pedem. E assim como cada atitude possui uma consequência equivalente, a atitude de rejeitar um ser infinito demanda uma condenação infinita, mas estamos falando de um Deus de absoluto amor e misericórdia. Um Deus de infinita justiça e infinito amor que olha para a decisão das suas criações e deve permitir que se cumpra, mas que também olha para sua criação e não consegue deixar de as amar. Não sei como você resolveria esse dilema, mas ele resolveu. Jesus Cristo foi sua resposta. Da descendência de um povo surge um homem dizendo que é Deus e que tem poder para perdoar os pecados. Poder para perdoar o afastamento de Deus. Diz que sempre existiu e afirma que virá julgar o mundo no fim dos tempos. Ouvimos tanto essa história que não nos damos conta de que se um homem diz ser Deus e perdoar pecados cometidos não contra ele próprio, não uma ofensa pessoal ou a alguém próximo, mas contra Deus, ou ele é completamente alucinado, ou ele realmente é Deus. Um homem que perdoa pecados sem nem mesmo saber a quem as ofensas foram destinadas, mas que se comportava como se fosse a parte mais ofendida. De novo, ou ele era um completo alucinado, ou ele realmente era Deus. Esse talvez seja o mais fascinante de tudo. Podemos ouvir qualquer tipo de atrocidade contra Jesus, mas ao encarar suas palavras ou falar com ele diretamente, não sentimos nem por um segundo que ele seja um alucinado. Algumas pessoas aceitam Jesus como um grande mestre da moral, mas é impossível que um grande mestre da moral se intitule Deus e continue sendo tratado como um grande mestre da moral. Tudo bem, mas qual o propósito de Cristo? A resposta simples é que ele veio morrer e ressuscitar. A crença central é que a morte de Jesus Cristo nos colocou em ordem com Deus. A verdade é que a morte de Cristo é um ponto na história que de fato algo absolutamente inimaginável vindo de fora se mostrou em nosso mundo. Mas não conseguimos retratar de forma perfeita. Jesus Cristo era um homem, feito de carne e osso como todos nós, mas também era Deus e portanto perfeito, sem mácula. A humanidade ofendeu a Deus e escolheu algo que não existe nele, escolhendo o caminho da morte, e pela justiça infinita seríamos condenados infinitamente, mas pelo amor infinito fomos salvos. Deus se fez carne em nosso mundo, se fez humano. O único ser humano perfeito, Jesus Cristo, sem mácula desde sua essência, para que servisse como sacrifício pela humanidade e pagar nossa dívida pelo pecado. Algumas pessoas acreditam que sua penitência foi fácil, por ele ser Deus, mas não entendem que ele era como todos nós. Humano, carne e ossos. Sentiu medo, chorou e sangrou por todos nós para que não fossemos condenados. A justiça perfeita encontrou o ser perfeito e portanto fomos salvos de maneira perfeita. E por isso todo aquele que nele crer será salvo, porque qualquer pecado que nós possamos cometer, a menos que não seja um afastamento definitivo de Deus, já foi pago naquela cruz.
Toda a justiça pelo pecado da humanidade já foi sofrida por um ser humano que não cometeu nem mesmo um pecado sequer. Por mim, por você, por todos nós. Bom, obrigado por acompanhar essa história incrível até aqui. Você faz a diferença e é apenas o começo. Curta, compartilhe com alguém importante e se inscreva. Até a próxima!